Olá, turma. Então, nós vamos continuar os grupos orgânicos, né? E aí na página 36, então o que quer dizer os grupos orgânicos, né? Os grupos orgânicos são espécies químicas obtidas aí pela retirada de um ou mais átomos de hidrogênio de um composto, né? E o grupo que ocorre com maior frequência nessa retirada, né, desse hidrogênio é dos alcanos, né? Portanto, eles são monovalentes, ou seja, apresentam uma valência livre, né? Então, esses grupos também são conhecidos como alquil, alquila ou alcoíla. Tá? O nome oficial para os grupos alquilas é obtido da seguinte maneira, né? Você coloca primeiro o prefixo, né? Tá aqui nesse quadrinho, bem interessante aqui saber. O prefixo, né, que é a quantidade de átomos de carbono, né? Mais o il ou ila, né? Geralmente ocorre mais no final il do que ila, né? Mas tá aí para caso ocorra de outro modo, né, que é o ila. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, os mais comuns. Né? Vamos começar aqui pelo grupo orgânico com um carbono. Como vocês podem ver aqui, essa estrutura é o metano, né, CH4. E como já disse, né, lá em cima, os grupos orgânicos são espécies químicas que são obtidas através da retirada de um hidrogênio. Tirou esse hidrogênio, olha só como que ficou. Um CH3, ó, CH3. E como é que chama isso aqui? Isso aqui vai se chamar metil. Por quê? Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho um carbono. Um carbono é met, né? Met, dando uma relembrada lá naquelas nomenclatura dos compostos orgânicos, né? Então, relembrando lá da parte da nomenclatura dos compostos orgânicos, certo? Então, met é um carbono e o will, aí você só coloca o will no final, certo? Então, continuando aqui, ó, o grupo orgânico com dois carbonos, né? Então, eu tenho aqui, esse é o etano, né? Seria o etano, esse aqui. Aí a retirada de um hidrogênio, aqui, ó, menos um hidrogênio, vai formar o etil, que vai ficar dessa forma aqui, ó. CH3, né? CH2. E um tracinho aqui pronto para se ligar a uma cadeia. Então, já dizendo aqui para vocês, então, pessoal, o grupo orgânico é uma mini cadeia carbônica ligado a uma cadeia principal, que vocês vão ver, né, daqui mais para frente, certo? Aqui temos mais um exemplo aqui, ó. Aqui é o eteno, né? O eteno, esse aqui é o eteno. Perdeu um hidrogênio, perdeu esse hidrogênio aqui, ele ficou CH2, CH2, né? Aqui, ó, CH2, CH2. Então a nomenclatura, né, o nome dele ficaria et, né, que tem dois carbonos, en, porque tem uma dupla ligação, né? E o il no finalzinho, né? Aí fica etenil. Para grupos orgânicos obtidos de alcano com 3 ou mais átomos de carbono, tem-se mais de uma possibilidade, em razão das diferentes posições da valência na molécula. Assim, para diferenciar os grupos, utiliza-se um prefixo, a nomenclatura, de acordo com a localização da valência. Então pode ter o N, que é o carbono primário em cadeia normal, sec, que é carbono secundário, terc, que é o carbono terciário, e iso, que é o carbono que apresenta a seguinte estrutura, né? Que é o CH3, CH3 e o CH2. Esse CH2, N, pode ter vários CH2 aqui. Então aqui tem um tracinho, né? Que é a ligação, que vai se encaixar na cadeia carbônica principal. Então, continuando aqui, pessoal, o grupo orgânico com 3 carbonos, né? Caso o hidrogênio que ele perder for esse aqui da ponta, ele vai formar o N-propil, né? O N, né, como está aqui em cima, né? N é em carbono primário, né, em cadeia normal. Então você vai colocar o N, né, prop, porque são 3 carbonos, e o il,
que é o finalzinho dos radicais, né? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. CH3, CH2 e CH2, tá? Esse tracinho que quer dizer a ligação que ele vai se encaixar na cadeia carbônica, certo? Aí se ele perder esse hidrogênio aqui, ele vai ficar CH3, CH e CH3, né? Com essa valência livre aqui. Nesse caso, quando tem a valência livre bem aqui no meio, né, ISO, tá, ISO aqui, ó, em carbono que apresenta a seguinte estrutura, né, CH3, o CH3 e esse CH, nesse caso aqui, o CH ele está no meio, né, claro que não tem o CH2, né, não tem esse CH2. Então, aí, nesse caso, vai ficar ISO, né, quando tem essa ligação aqui no meio, tá, essa valência livre, ISO, próprio, porque tem 3 e IU, né. Grupo orgânico com 4 carbonos, tá? Se ele perde esse hidrogênio aqui da ponta, né? Pode ser esse aqui também, ó. Sendo um hidrogênio aqui da ponta, ele vai formar o N, né? Que você vai colocar o N, que é o carbono primário, né? E but, porque são 4 carbonos, e IU no final. Se ele perder um desses aqui, ó, vai ser sec butil. Então, aqui nesse outro exemplo aqui, nós temos um composto aqui, um radical, né, com 4 carbonos, perdão, 4 carbonos, e ele vai formar, vocês podem ver que o formato dele é bem igual a esse aqui, ó, o ISO. Então a localização será ISO, né, ISO. Se ele perder esse hidrogênio aqui da ponta, né, então ele vai ficar dessa forma aqui, ó, CH3, CH, né, CH3, CH2, né, com essa valência livre aqui. Então vai ficar dessa forma que está aqui em cima, o ISO em carbono que apresenta a seguinte estrutura, né, CH3, CH, CH3 e CH2. Tá. E aqui embaixo, se ele perder algum hidrogênio aqui, no caso, ele vai estar, como é um carbono terciário, né, a valência vai ficar livre aqui, ó, nesse carbono terciário, porque esse carbono aqui, ele é terciário, tá? Então vai ficar dessa forma, CH3, CH3, CH3 e essa valência livre aqui, tá? Então vai ficar terc, né, que é de carbono terciário, né? Esse aqui é um carbono terciário. But, porque são 4 carbonos, e o will, que é o finalzinho que a gente coloca, no radical. Aqui nós temos os grupos monovalentes derivados de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Os mais importantes são eles aqui, ó, fenil, ó, vocês podem ver o anel aromático com uma valência livre aqui em cima, né? O alfa-nafitil, que é dessa forma, são dois grupos aromáticos, né? Um coladinho no outro, e a valência livre aqui em cima. O beta-nafitil também é a mesma coisa, porém a única diferença é aqui do lado, na lateral. Benzil é o anel aromático com CH2 aqui em cima, e a valência livre aqui no CH2. O toluil tem um CH3 lá em cima, né? Tem um CH3 aqui em cima e a valência livre aqui do ladinho. Como vocês podem ver aqui, o otoluil, né? O otoluil, que é na posição 1, 2, né? Aqui é 1 e aqui é 2. Então ele é nessa posição dos carbonos, ele é 1, 2. Então ele é O. Quando for M, é na posição 1, 3, tá? Aqui é 2. E quando for P toluil, é na posição 1, 4, né? Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui com o mouse fica mais difícil para mim desenhar aqui e escrever com números. Então, dando continuidade aqui, a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada será da seguinte forma, né? É denominada ramificada quando apresentar em sua estrutura pelo menos um carbono terciário ou quaternário, né? Então, logo aqui nesse quadrinho azul,
tem os procedimentos de como a gente vai nomear, tá certo? Vamos seguir aqui o passo a passo, são 4 passos, mas depois com os exemplos vocês vão ver como aprender, a gente vai aprender na prática, certo? Primeiro, né, determinar a cadeia principal e a sua nomenclatura. Aí está aqui uma observaçãozinha. Em caso de mais de uma possibilidade para a cadeia principal, será considerada aquela com maior número de grupos orgânicos e a que contiver a insaturação, quando existir. Então a cadeia principal, inclusive está aqui ó, escrito, corresponde à cadeia com a maior sequência de átomos. Então vocês vão contar a maior sequência de átomos de carbono possíveis. Segundo passo, né? Reconheça os grupos orgânicos e nomeie-os. Os grupos orgânicos, como a gente está vendo agora aí, né? Metil, etil, são esses grupos, essas pequenas, digamos, pequenas cadeias orgânicas, né? São ligadas na cadeia principal. E uma observaçãozinha aí, ó, se tiver mais de um grupo orgânico, né, grupos iguais, que é grupos iguais, considera-se o nome do grupo deve ser precedido do prefixo que indica sua quantidade. É di, né, que é 2, tri, que é 3 e tetra, que é 4. Terceiro passo, né, numere a cadeia principal de modo que se obtenham os menores números possíveis para indicar as posições das insaturações, quando houver, e dos grupos orgânicos, seguindo essa ordem de prioridade. Observação, né? Caso haja coincidência quanto ao número de cadeia correspondente ao grupos orgânicos, deve-se iniciar a numeração do lado mais próximo do grupo mais simples. Pode ficar tranquilo que a gente vai ver nos próximos slides aí. E o quarto passo é o nome do grupo orgânico, deve ser inserido antes do número da cadeia principal, em ordem alfabética. Então primeiro vem o grupo orgânico, né, os radicais, que é essa parte que a gente está estudando, né? Primeiro vem um grupo orgânico e depois o nome da cadeia principal, em ordem alfabética. O último grupo deve ser escrito sem hífen junto ao nome da cadeia, né? O hífen ele só deve ser usado quando a cadeia principal começar com H. Vamos ver alguns exemplos. Então vamos ver aqui o exemplo, né, de alguns alcanos de cadeia ramificada. Nós temos aqui a letra A, né? Primeiro, né, vamos identificar a maior sequência possível de carbonos, que corresponde à cadeia principal, né? Os grupos orgânicos são as ramificações, ó. Os grupos orgânicos são as ramificações que estiverem fora dessa sequência. Olha só, como está em roxo aqui, vocês podem ver que a cadeia principal é um pentano. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então vocês vão contar, né, a maior sequência possível de carbonos e essa maior sequência vai ser a cadeia principal, tá? E aí, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos um radical aqui, ó, um radical, um grupo orgânico, né, que é chamado metil, porque nós temos um átomo de carbono, né, o 1 é met, né, então aí o finalzinho você vai colocar IU, né, voltando lá naqueles exemplos, lá na primeira página dos grupos orgânicos, vocês podem ver lá que nós temos lá o metil. E aqui, no segundo passo, né, a numeração da cadeia principal tem início no lado mais próximo da característica mais marcante do composto. Então vocês vão começar a numerar da esquerda para a direita, porque é onde o radical ele está mais para a esquerda do que para a direita. Tá? Então vocês vão começar lá, 1, 2, 3, 4, 5. Né? E o radical, o grupo orgânico, ele está ligado no segundo carbono. Então, sendo assim, ó, como é que vai ficar o nome, a nomenclatura? Vai ficar 2-metil-pentano. 2-metil, porque é onde o grupo orgânico está ligado na cadeia principal, né? 2-metil e pentano. Pentano é a cadeia principal aqui, ó. Essa cadeia principal. Então fica assim o nome do composto, certo? Aqui, a letra B. Né? Letra B, nós temos essa estrutura. E como que nós vamos nomear? Primeiro passo, né, saber qual é a cadeia principal. A cadeia principal, como vocês podem ver, é essa em roxo, né? A maior sequência possível é essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E como vocês podem ver, tem dois grupos orgânicos, ó. Tem dois metil aqui e um metil. E agora, como é que nós vamos nomear, né? Nomear não, como que nós vamos numerar? Será que é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Como vocês podem ver, esse metil aqui ele está mais próximo da esquerda, né? Então, nesse caso, vocês vão começar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então, como que vai ficar, né? Como há dois grupos orgânicos idênticos, a numeração da cadeia inicia-se pelo lado mais próximo a um dos grupos metila, de modo que se obtenha os menores números possíveis, né? Pelo fato de aparecer duas vezes, o grupo orgânico recebe o prefixo di, e os seus números indicam as posições que são separados por vírgula. Como vocês podem ver, então, olha só como é que vai ficar o nome do composto. 2,4 quer dizer que tem um grupo orgânico aqui no carbono 2 e um outro grupo ligado no carbono 4. Tá? Aqui, ó, no carbono 4. Um no 2 e um no 4. Por isso que fica 2,4 dimetil, porque tem 2 metil, né? 2 metil, dimetil, hexano, porque é a cadeia principal hexano. Continuando aqui, a letra C, mais um exemplo, né? Cadeia principal, olha só, em roxo aqui, a maior sequência, né, é essa aqui, ó, 8 carbonos, né, tá em roxo. Olha só, nós temos dois grupos orgânicos, né, um metil e o outro etil, né, dois grupos orgânicos ligados aí na cadeia principal. Quando há grupos diferentes, né, a nomenclatura segue em ordem alfabética, ó. Quando há grupos diferentes, segue a ordem alfabética. Então, o primeiro, na nomenclatura, né, a nomenclatura, primeiramente a gente coloca os radicais, os grupos orgânicos, né. Como que vai ficar? 4-etil, né, E, que o E vem antes do M, né, 4-etil, né, porque é onde está posicionado esse grupo orgânico aqui, no carbono 4. 2-metil octano. 2-metil octano, tá? 2 porque é onde está o grupo orgânico. Então, continuando aqui, nós temos aqui mais uma, letra D, mais um exemplo, cadeia principal, heptano, né? Mesma coisa, né? Então, nós temos aqui as 7 carbonos, né? E a numeração começou da esquerda para a direita. Aí, né? E aí nós temos 3 grupos orgânicos, né? 2 metil, né? Dois grupos metil e um grupo etil, tá? Então, para nomear vai ficar da mesma forma, né? Primeiramente o grupo orgânico por ordem alfabética, né? 4-etil, né? Porque o 4 porque onde está o grupo orgânico no carbono 4. 2,5 onde está os 2 metil, né? 2 no carbono 2 e o 5 no carbono 5. Di, porque são 2, metil. Heptano é a cadeia principal. Aí tá um lembrete aí, né? Inclusive tá aí no livro um lembretinho para vocês, né? Para lembrar os alunos que são os diferentes grupos orgânicos também são chamados de substituintes, né? Eu até acabei esquecendo de falar também, são chamados de substituintes ou radicais, né? Radicais eu acho que tem algum outro livro que fala mais radicais, né? Mas é radicais ou grupos orgânicos, né? Dependendo do livro aí, mas são esses termos aí, radicais, grupos substituintes, né? E também grupos orgânicos. E devem estar em ordem alfabética, como a gente está fazendo nos exemplos aí. Continuando aqui então, os isocarbonetos, né, alceno, alcino e alcadienos, né, as insaturações devem ser obrigatoriamente fazer parte da cadeia principal também. A numeração dessa cadeia deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação, de modo que apresente os menores números possíveis. Então está aí o quadrinho azul, ordem de prioridade da numeração. Primeiro você vai encontrar onde está a insaturação e depois o grupo orgânico, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, ó. Nós temos aqui letra A, como vocês podem ver aqui, ó, em roxo é a maior sequência, vocês vão contar a maior sequência, beleza, que é a de carbonos, né? São 7 carbonos, então essa é a cadeia principal. E, como vocês podem ver, tem um grupo orgânico bem aqui, ó, encaixado na cadeia principal, é o metil, certo? Tá, e aí, como é que a gente vai fazer para numerar, tá? A cadeia principal.
Numera-se iniciando pela extremidade mais próxima da insaturação, tá? Nesse caso, quando tiver insaturação, vocês vão procurar primeiramente a insaturação, certo? Então, nesse caso aqui, a insaturação está aqui, ó. Então, você vai começar pela esquerda, da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não poderia ser do lado direito, porque é 1, 2, 3, 4, seria 4, né? Então, da direita não, então seria da esquerda para a direita, certo? E a nomenclatura segue da mesma forma que a gente está fazendo aí, né? 5-metil, onde está o metil ligado no carbono 5, hept, porque são 7, 3-eno, tá? 3-eno, porque é onde está onde começa a insaturação, né? No carbono 3. Eno, né? Porque são em, né? Porque é uma dupla ligação, e o porque é hidrocarboneto, certo? Continuando aí, ó, letra B, nós temos aí mais uma sequência, são 8 carbonos, né? E nós temos aqui um grupo orgânico, né? Um grupo isopropil. Se vocês até quiserem dar uma olhada lá atrás, ó, como que era o isopropil, vamos ver como é que era o isopropil. Olha só como é que era o isopropil aqui, ó. Então tá aqui o grupo orgânico, isopropil. E para realizar aí a nomenclatura, né? Primeiramente o grupo orgânico 5-isopropil, 5-isopropil, oct, 3-ino, tá? 3-ino, porque é onde está a tripla ligação, né? Então começa aqui e a numeração começa da esquerda para a direita, certo? Aqui na letra C, né, nós temos mais um exemplo, né? E a maior sequência aqui são 7 carbonos, né? A cadeia principal, hept, né? E o grupo orgânico aqui, metil, tá? E aqui nós temos uma diferença, nós temos duas ligações duplas, né? Então nós temos um dien. Então nesse caso fica dien no, né, no final. Como é que vai ficar a nomenclatura, né? Primeiramente o radical, né, o grupo orgânico, né, 3-metil, hept, né, porque são 7 carbonos, né? Esse tracinho aqui, tá, pessoal? Coloca esse tracinho sempre quando o nome da cadeia principal, né, começar com H, né? Se tiver aí, você coloca esse tracinho aí. Hept, tracinho, né? Aí 2,4 dieno, né, que é onde está a insaturação, né? Do 2, né, no carbono 2 e no carbono 4, ó, onde começa a ligação, tá? Nesse caso aqui, essa cadeia ela começa da direita para a esquerda, né? Então eu indico o primeiro carbono, que é o 2, e o da primeira insaturação, né? E da segunda insaturação, que começa no 4, 2,4 dieno. As regras para a nomenclatura dos compostos alicíclicos, né? Daquelas cadeias cíclicas, né? Que tem um ciclo, e de cadeia ramificada são praticamente as mesmas das regras dos compostos de cadeia aberta, sendo o ciclo, na maioria das vezes, considerado como a cadeia principal. Então, o ciclo geralmente é a cadeia principal. Então, para os ciclanos que apresentam um único grupo orgânico ligado ao ciclo, a nomenclatura é feita atribuindo-se o nome desse grupo à palavra ciclano, sem a necessidade de indicar a sua posição, né? Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos aqui. Então, o que ele quis dizer aí, né? Como só tem um grupo orgânico ligado ao ciclano, porque o ciclano, né? Essa forma aqui de linha seria mais ou menos assim, ó, né? Então, nós temos aqui um metil ligado ao ciclo propano. Então, não há necessidade de indicar a posição, tá certo? Então, você já pode colocar primeiramente o metil, que é o grupo orgânico, ciclo propano, né? Então, é um ciclo de propano, certo? Então, quando a cadeia cíclica apresentar dois ou mais grupos orgânicos em carbonos diferentes, a numeração deve
começar a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. Segue-se o ciclo de forma que obtenha os menores números possíveis para todos os grupos orgânicos presentes no composto. E quando em um mesmo carbono do ciclo houver dois grupos orgânicos iguais ou diferentes, a numeração inicia-se por esse átomo. Aqui nesse primeiro exemplo, do 2-etil-metil ciclobutano, então a numeração começou aqui, porque o metil é o mais simples e depois quem é na sequência? A sequência aqui é o etil, que é o mais complexo do que o metil. Então você começa a contar aqui, 1, 2, 3, 4. Então dessa forma vai ficar 2-etil, metil, ciclobutano. Nesse outro exemplo aqui, do 1,1 dimetil ciclopropano. Vocês podem ver, que nós temos aqui 2-metil ligado ao carbono, Mesmo assim, vocês vão ter que colocar, 1,1, porque são referentes a esses dois metil aqui, dimetil, porque são 2-metil, ciclopropano, E coloca a numeração a partir desses radicais, 1, 2 e 3. Perdão, 1, 2 e 3. E aqui nesse outro exemplo, que é 1,1, 1,3 trimetilciclopentano, vocês começam a partir dos grupos onde houver, mesmo se houver aqui dois grupos orgânicos no mesmo carbono, você começa por ele. Tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Certo? A numeração da cadeia, do ciclo. Tá? Então como é que vai ficar o nome? Vai ficar 1,1, que são referentes a esses dois metil aqui, 3, que é esse aqui, esse metil aqui. Então vai ficar tri, porque são 3, mesmo assim tem que colocar, tri, metil, porque são 3 metil que tem aqui no ciclo, na cadeia aqui na cadeia alicíclica, tá? Certo? Então vai ficar assim, dessa forma. E olha só, no ciclenos, ciclenos, olha só, ciclenos é isso, pelo próprio nome, já está dizendo que tem uma estruturação, em, Então já tem uma dupla. A numeração do ciclo deve ter início em um dos carbonos que contém a dupla ligação, a ligação dupla, tá? E deve se localizar entre os carbonos numerados 1 e 2. Tá? Na sequência, a orientação da numeração deve ser feita de forma que se obtenha os menores números possíveis para os grupos orgânicos presentes. Vamos ver aqui embaixo, primeiro aqui, esse exemplo aqui, 1,3 dimetil ciclopropeno. Primeiramente, quando é cicleno, a gente tem que encontrar onde está a dupla ligação. A dupla ligação está aqui. Então, vocês vão começar a partir da onde a numeração do carbono a partir do radical mais próximo. Nesse caso aqui está o metil aqui. Então você vai colocar 1, 2, 1, 2. E o 3 aqui em cima. Então vai ficar assim, 1,3, que é 1. E o 3, onde estão localizados os radicais. Dimetil, porque são 2 metil. Do metil, ciclo propeno, porque é o ciclo, propeno. São 3 átomos de carbono com uma estruturação, por isso que é ciclo propeno. Então vamos continuar aqui, mais um exemplo, o 4-etil 3-metil ciclobuteno. Vamos lá. Se é uma cadeia, é um cicleno, então nós temos que encontrar primeiro a dupla ligação. A dupla ligação está aqui, Então aqui nesse caso, então a numeração vai ocorrer, de 1 aqui em cima, 2, 3, 4, Seria dessa forma, Será dessa forma porque até poderia, começar 1 aqui embaixo, 1, 2, 3, Mas, como... Cadê ela? Então, aí não tem como ser dessa forma, porque nós temos que dar prioridade ao composto, ao grupo orgânico mais simples, E nesse caso seria o metil primeiro e depois o etil. Então, da forma está correta aqui, 1, 2, 3, 4. E então a nomenclatura será o quê? 4-etil, 4-etil, 3
metilciclobuteno. Aqui nós temos uma cadeia principal, né, o ciclopenteno, né? Nós temos aqui um radical aqui e o outro radical aqui, tá? E onde que está a dupla ligação? Está bem aqui, né? Então a gente tem que começar a numeração por ela. Por onde começar? Será que é de cima para baixo ou de baixo para cima? Tem que ser de baixo para cima, né? Começar aqui, de onde ele numerou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Não poderia ser do começo aqui, desse primeiro metil, porque se ele começasse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, esse etil estaria com um número mais alto. E conforme até a teoria que fala, tem que ter um menor número possível, menores números possíveis para os grupos orgânicos presentes. Então, da forma que está aqui o exemplo certinho, 1, 2, 3, 4, 5. E como é que vai ficar a nomenclatura? 3-etil, né? 1 e 2 dimetil ciclopenteno, tá? 1,2 que é o carbono, o grupo orgânico metil, que está no carbono 1, e o 2 que está no carbono 2, e o dimetil, porque tem que falar que tem 2-metil ciclopenteno, né? Ciclopenteno, tá ok? No caso dos compostos aromáticos, né, de cadeia ramificada, considera-se o anel aromático como sendo a cadeia principal. Como a cadeia principal. Assim indica-se o nome do grupo orgânico ligado ao anel, o anel, seguindo do nome do composto orgânico. Os derivados do benzeno seguem esta regra de nomenclatura. Então, nós temos aqui o nome do grupo orgânico mais benzeno. Vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos ver aqui o exemplo, né? Vamos ver aqui o exemplo, como é que vai ficar. Metilbenzeno, né? Nós temos aqui um metil, que é esse radical, esse grupo orgânico ligado ao benzeno, né? O benzeno é essa estrutura aqui, ó. E aí você só vai colocar metilbenzeno, né? Também conhecido como tolueno, tá? Entre parênteses aí. E esse outro exemplo aqui é a mesma coisa. Nós temos aqui um etil e esse aqui é o composto orgânico benzeno. Então vai ficar etilbenzeno. Esse aqui é um composto aromático, tá? E o outro aqui, o outro exemplo, nós temos aqui o ISO, né? O ISO. Olha aqui mais uma vez aqui o ISO. O ISO está ligado ao composto aromático, né? Então vai colocar isopropil, né? Isopropil, benzeno, tá? Também aí conhecido como cumeno. Então, quando há dois grupos orgânicos, são possíveis três posições, né, para suas localizações: 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4. Né? Essas numerações podem ser substituídas pelo prefixo orto, meta e para, respectivamente. Né? Orto é 1 e 2, né, posições dos grupos orgânicos. O prefixo aqui meta nas posições dos grupos orgânicos 1 e 3, para 1 e 4. Aqui observe aqui os nomes dos compostos para os exemplos apresentados a seguir. Né? Nós temos aqui 2-metil, né? Temos 2-metil aqui, o grupo orgânico. Tá? Então vai ficar 1,2 de metil, né? 1,2 de metilbenzeno. Como que vai ficar? Então vai ficar assim, ó, 1,2 de metilbenzeno ou ortodimetilbenzeno, ou também conhecido como o chileno. Tá? Então, como esses grupos aromáticos, perdão, esses grupos compostos esses radicais estão ligados aqui no carbono 1 e 2, então, quando é 1 e 2, ele também pode ser chamado de orto, tá? Você pode colocar orto. Então, vai ficar orto de metilbenzeno. E quando está na posição 1 e 3, que é igual nesse caso aqui, está na posição 1 e 3, tá? Então, aí você também pode chamar ele de meta. Aí vai ficar meta-dimetilbenzeno ou N-chileno.
Tem também outra possibilidade aqui, quando um metil está aqui em cima, né, e o outro metil aqui embaixo, tá? Aqui o outro grupo, né, o outro grupo orgânico. Então você pode colocar ele de para-dimetil benzeno, certo? Para, porque é o 1 e 4, dimetil benzeno. Então continuando aqui, ó, no composto naftaleno, no composto naftaleno, o grupo orgânico pode ocupar duas posições diferentes, né? O alfa, que é superior ou inferior, né? Ou beta, que é na lateral. Então, quando for alfa, é na parte superior ou inferior, né? Tá aqui, ó, parte superior ou inferior, e beta na parte lateral, tá? Beta na parte lateral. O alfa-metil naftaleno e o beta-metil naftaleno são apresentados pelas estruturas, né? Aí nós temos aqui o alfa, né? Porque ele está na posição aqui, ó, o grupo está aqui em cima, né? A parte superior, então é alfa-metil naftaleno, né? Naftaleno é esse grupo aromático aqui juntinho. E olha só, beta. Beta porque está na lateral, né? Quando é lateral é beta-metil naftaleno. Então, pessoal, eu tentei passar esse vídeo aqui para dar uma clareada melhor nos estudos de vocês, mas eu recomendo que vocês façam uma leitura, né? Façam uma revisão e também façam exercícios aí da página 42, 43, tá? Para praticar mais essa parte de nomenclatura, dos grupos orgânicos, certo? São vários, são várias possibilidades, né, de você escrever esses nomes, né? Então é um pouquinho meio complicadinho aí, mas tem que treinar, fazer as atividades, certo? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim ou a gente tira dúvida lá na escola, ok?